vamos puxar aqui o nosso esquema de aula. Então, o primeiro tema que nós vamos ver hoje, na verdade, são 3 pontos bastante simples hoje, bem simplesinho. Hoje nós teremos uma aula aí de 1 hora e alguma coisa, e pronto, né? Nada além disso, né? Então, nós vimos os legados. Hoje nós vamos ver, inicialmente, o direito de acrescer, depois a substituição e depois as reduções. Vamos levar aí um pouco mais de tempo nas reduções. Os outros 2 pontos são bastante simples, né? O direito de acrescer, ele, na verdade, existe para evitar uma discussão judicial a respeito de uma dúvida possível. O que acontece? Quando um testador faz um testamento deixando as cotas individualizadas de cada herdeiro e legatário, não há nenhuma dúvida, não há nenhum problema em relação ao direito de acrescer. Ou seja, quando ele diz assim, deixo para o herdeiro tal 10% da minha herança, deixo para o herdeiro tal 10% da minha herança, ou chega e diz, deixo o apartamento da rua tal, 1/3 para A, 1/3 para B, 1/3 para C, deixo a minha fazenda para os meus 3 sobrinhos, para os meus 4 sobrinhos, cabendo a cada um deles 25% da fazenda, certo? Ou quando ele diz, deixo a minha parte disponível dividida da seguinte forma, 10% para um, 10% para outro, e assim por diante, né? Dalvone, o que não aparece para ti? Não aparece o slide? É isso? Para os demais colegas, está aparecendo o slide do direito de acrescer? Não. Para mim está aparecendo, professor. Certo. Sim. Professor, eu acho que o Delvone está online. Não sei se ele está conseguindo entrar na conversa. Acho que está tendo o Teams aqui, ele às vezes dá uns bugs que ele não entra, que o colega não consegue acessar a sala de aula. Mas deve ser isso, que ele nem responde. Que estranho. Como é que eu posso? Será que eu posso solucionar isso? Não sei, acredito que não há nada que se fazer, deve. Acho que ele que tem que tentar deslogar, logar de novo. Sair e voltar novamente, né? Vou escrever aqui para ele. Vamos ver. Bom, então eu estava dizendo que quando o testador ele fixa o quinhão hereditário individualizado, não há nenhum problema a discutir, certo? Então, se ele diz assim, deixo a minha fazenda para os meus 4 sobrinhos, cabendo a cada um deles 25%, ele definiu a cota individual de cada sobrinho. Se ele diz, deixo o apartamento da rua tal para A, B e C, cabendo a cada um deles 1/3 desse apartamento, está resolvido o problema. Significa dizer que, neste caso, se um desses sobrinhos ou um desses legatários que foi beneficiado com esse apartamento não puder ou não quiser receber a herança, ou seja, se ele, por exemplo, é pré-morto, ou se ele renunciar à herança, ou se ele for excluído da sucessão por algum dos motivos, então aquela parte dele que está definida individualmente não vai para ele nem vai para ninguém, porque não existe representação na sucessão testamentária. Simplesmente fica no monte mor e aquilo ali vai para os herdeiros legítimos. Então, se eu digo assim, deixo minha fazenda para os meus 4 sobrinhos, deixando a cada um deles 25% da fazenda, então, se o sobrinho A não renunciar, não quiser receber, aqueles 25% da fazenda vão para os herdeiros legítimos. Fica no espólio e vai para os herdeiros legítimos. Isso acontece quando o testador define a cota individual de cada um dos herdeiros. Compreendido isso? Muito bem. O direito de acrescer, ele funciona como uma solução quando o testador não define a cota individual. Quando ele outorga uma herança ou legado para 2 ou mais pessoas sem definir a cota individual. Sem definir a cota individual. Ele diz, por exemplo, assim, deixo a fazenda para os meus 4 sobrinhos e não define a cota individual.
Lógico que se todos aceitarem é 25% para cada um, mas e se um deles não aceitar? Essa é a diferença. Se fosse definida a cota individual para cada um dos sobrinhos e um deles não aceitar a herança, aquela cota vai ser destinada aos herdeiros legítimos. Mas quando não é definida a cota individual, e aí que está o ponto de hoje, quando não é definida a cota individual, aquela parte daquele renunciante ou daquele pré-morto, enfim, daquele que não pôde receber herança ou não quis receber herança, vai ser acrescida aos demais. Como aquela disposição é feita em conjunto, ela é acrescida aos demais. Então, ela existe nas situações em que eu deixo um bem ou uma herança para duas ou mais pessoas em conjunto, sem definir a cota individual de cada um. Então, herdeiros, e ali eu coloquei herdeiros, mas dá para entender herdeiros ou legatários, herdeiros testamentários ou legatários, chamados conjuntamente em quinhões não determinados. Herdeiros ou legatários que foram chamados dois ou mais para um quinhão não determinado. Então, por exemplo, deixo minha parte disponível para A e B. Deixo toda a minha parte disponível para os meus irmãos A e B. Vamos supor que eu fizesse o testamento assim. O A é pré-morto, ou renunciante, ou excluído. A pergunta é, o B fica com tudo ou o B fica só com a metade e aquela metade do A vai para os herdeiros legítimos? A solução é essa. Se eu definir a cota individual, se eu disse deixo metade da parte disponível para A e metade da parte disponível para B, a renúncia de A faz com que a parte dele vá para os herdeiros legítimos. Mas se eu deixo a disposição em conjunto sem definir a cota individual, então o outro remanescente, o B, vai receber tudo. Se eu digo, deixo para A e B toda a minha parte disponível, e A não quiser ou não puder, B ficará com tudo. Se eu digo, deixo o apartamento para A, B e C, e um deles não quiser ou não puder, fica para o restante, fica para B e C. Se o A não puder, por exemplo, fica para B e C. Se eu digo, deixo minha fazenda para os meus 4 sobrinhos, sem definir a cota individual, e um deles não puder ou não quiser, ou está pré-morto, então a fazenda inteira vai ser dividida entre os remanescentes. Esse é o direito de acrescer. Compreendido isso? Plenamente. Certo. Muito bem. Aí, o que a lei também trata desse assunto? A lei se preocupa em saber se esse acréscimo realizado pela renúncia ou pela pré-morte ou pela exclusão daquele herdeiro, se esse acréscimo realizado vai ou não com os encargos. Vamos supor que eu tenha dito, deixo o apartamento da rua, deixo a fazenda tal para os meus sobrinhos A, B, C e D, sendo que A, para receber, terá que fazer uma doação de R$20 mil para a Santa Casa de Misericórdia. Então, quer dizer, eu estou deixando a herança em conjunto, sem definir as cotas individuais, portanto, se aplica o direito de acrescer, mas eu estou criando um encargo para A. Estou impondo uma condição para A receber a herança. Pagar 20 mil, doar 20 mil reais para a Santa Casa de Misericórdia. Nesta situação, quando há um encargo e A não quer receber herança, A renuncia, então esse encargo é transmitido junto com o acréscimo. Quem quiser receber esse acréscimo terá que cumprir esse encargo que foi deixado para A, certo? Agora, eu posso também não querer o acréscimo que vem com encargos. Eu não posso recusar o acréscimo que vem livre de encargos, mas eu posso recusar o acréscimo que vem com encargos. Então, se eu não tivesse imposto nenhuma condição a A, os demais não poderiam renunciar ao acréscimo. Ou renunciariam a tudo, não receberiam nada, ou receberiam tudo com acréscimo. No caso, sobrando 3, ficariam terços para cada um. Agora, se eu impus um acréscimo para A, se eu impus uma condição, uma restrição, um encargo, um ônus na herança de A, e A renunciou, aquele acréscimo que vem de A, como ele vem acompanhado de um encargo, ele poderá ser recusado pelos demais.
Os demais poderão querer ficar apenas com a cota originária. E se os demais ficarem apenas com a cota originária, aquela herança vai para os herdeiros legítimos. E, lógico, para os herdeiros legítimos, o encargo não vai acompanhar se não puder incidir sobre a herança legítima. Isso nós já vimos na outra aula, quais são as restrições que podem incidir sobre a herança legítima. Então, se não puderem incidir sobre a herança legítima, os herdeiros legítimos vão receber sem nenhum tipo de encargo, certo? Então, se eu impus o encargo para A e A renunciou e aquela parte de A vai ser acrescida aos demais, e os demais quiserem o acréscimo, vão ter que cumprir o encargo, vão ter que cumprir o ônus, vão ter que obedecer àquela restrição, certo? Então, a ideia é muito simples. O direito de acrescer só se aplica quando não são individualizadas as cotas. Quando eu deixo uma herança ou legado para 2 ou mais pessoas em conjunto, sem dizer quanto cada um vai receber. Essa pequena diferença prática de definir a cota individual ou não definir a cota é que resulta no direito de acrescer. Então, simplesmente pelo fato de eu não dizer que era metade para cada um, de eu não dizer que era 25% para cada um, determina o direito de acrescer. Se eu definir a cota individual, não haverá acréscimo. A parte do renunciante voltará ao espólio. Então, sempre que eu colocar no testamento uma herança testamentária ou um legado para 2 ou mais pessoas, sem definir a cota individual, e um deles não quiser ou não puder receber, aquela parte dele vai ser acrescida aos demais. Se essa parte tinha encargo, esse encargo vai acompanhar o acréscimo. Aquele que vai receber o acréscimo, que não tem nenhum tipo de ônus ou encargo, é obrigado a receber o acréscimo. Mas se o acréscimo tiver algum ônus, ele pode dizer, não, eu prefiro ficar só com a minha cota originária, que era 25% no nosso exemplo, ao invés de 33%. Não quero o acréscimo que vem de A, porque senão vou ter que pagar 20 mil para a Santa Casa e não vale a pena, certo? Na medida em que a minha herança originária não tinha ônus nenhum. Compreendido isso, gente?